Fala galera do primeiro ano do ensino médio, nós estamos de volta. Aqui no caso, ciclo celular e mitose, terceiro livro. Ok, para quem ainda não pegou, por favor, adquira aí na escola, vai pegar na escola seu livro, para a gente dar prosseguimento no nosso conteúdo. Bom, aqui nós temos: cientistas identificam um novo tipo de divisão celular. É um pequeno texto que nós temos aqui com duas perguntas. A primeira pergunta diz o seguinte: a mitocondrial é responsável pela produção de boa parte da energia consumida pela célula. Essa característica se dá pela sua capacidade de realizar a respiração celular. Além dessa função, a mitocôndria se diferencia por apresentar outras características que, dentre as outras organelas, somente ela apresenta. Qual é essa característica e por que ela ocorre? É a primeira pergunta sobre o texto. Segunda, o câncer se instala no corpo devido à rápida multiplicação das células cancerígenas no organismo, prejudicando cada vez mais a doença. Como pesquisas focadas na divisão celular podem ajudar os cientistas a descobrirem aplicações no combate dessa doença? Então, respondam com calma, lembrando, não é para enviar para o meu WhatsApp. Eu vou colocar essa atividade direto lá no Google Class e vocês vão responder por lá, tá bom? Então vamos dar início ao nosso conteúdo, ciclo celular. O que é esse famoso ciclo celular? Ciclo celular, para quem não sabe, é a formação de células, é a divisão de células, tá? Então nós temos aqui esse processo de divisão. Ciclo celular engloba todos os processos relacionados às atividades de uma célula até sua divisão, originando assim as células filhas. Aí nós temos aqui. Nesse ciclo ocorre um conjunto de mecanismos moleculares específicos que comandam a formação das novas células dos organismos, tá? Então aí a gente vai aprender que a célula ela passa por um processo de repouso, um processo de multiplicação. Que multiplicação é essa? Multiplicação do material genético, tá? Até consequentemente formar todo esse processo aí que dá origem a uma nova célula. No caso das unicelulares, cada ciclo produz um organismo novo e completo. Nos pluricelulares são necessários vários ciclos de divisão para a formação de inúmeras células. Então nós temos aqui, nos seres eucariontes, a célula passa por um período de intérfase, tá? O que é essa intérfase? Intérfase são os períodos onde ela vai estar ocorrendo essa multiplicação, certo? Aí nós temos aqui o período G1, S, G2, no qual não ocorre a divisão celular, apenas, olha a parte importante aí, apenas a replicação e a formação de organoides celulares, ou seja, está só multiplicando o material genético, tá? Ainda coloca mais aqui pra gente. A divisão celular sinaliza a fase inicial da intérfase, quando seus principais componentes já se replicaram e a célula está pronta para formar as novas células filhas. Pronto, perfeito. Então a partir daí está sendo formado ali novas células filhas dentro deste material. Outro processo, a duração do ciclo varia de acordo com o tipo celular e seu estado funcional. Existem células que completam seu ciclo de forma rápida, tá? Como as embrionárias de sapo, que tem a duração de 30 minutos, ou as células de leveduras, que têm ciclos em torno de 3 horas. Em algumas células humanas, como as hepáticas, a duração do ciclo pode ser aproximadamente 1 ano. Então isso varia muito de cada organismo, de cada tecido, de cada parte do corpo para ocorrer esse processo, tá bom? Vamos ver aqui, vamos ver esse processo que diz o seguinte: as células, como os neurônios e as dos músculos estriados, que não se dividem, mantêm-se em estado pousado ou quiescente, denominado G0. Variante do período G1, em vez de seguirem para o período S, podem permanecer nesse estado por longo tempo, sem sofrer divisão. Então nós temos aqui, olha, como ele coloca aqui na imagem,
a célula se mantém intérfase, pois não se divide. Então, ela não vai se dividir porque ela não tem a estrutura desse material, ela não tem ali o núcleo adequado para ocorrer essa divisão, tá? Ela continua ali em intérfase até o resto da vida. Então, lembrando que intérfase é a multiplicação, a duplicação somente desse material. Aí temos mitose, divisão celular com a formação das células filhas, tá? Ou seja, você tem uma única célula que vai dar origem a duas células com a mesma quantidade de cromossomos, tá? Depois você tem G1, maior transcrição, crescimento celular e síntese proteica, ok? O G0 eu já falei para vocês que é um estado de repouso. S, replicação do DNA. G2, transcrição, crescimento celular e síntese proteica. Olha aí que coisa maravilhosa, tá? Então, essa é a nossa parte aqui do primeiro processo do famoso ciclo celular, tá bom? Mais uma vez, lembrando a todos, nós temos aí a nossa atividade que não é para você, meu caro colega, mandar para o WhatsApp do professor. É para você responder lá pelo Google Classic, o tio vai colocar lá e você responde por lá. Tá bom? Idêntico como você fez a prova da segunda avaliação. Intérfase é um novo processo, tá? É como é que se diz? É o processo onde a célula vai ter ali a sua construção, seu desenvolvimento, todo o seu processo ali de continuidade desta, como é que se diz? Dando continuidade ali na sua trajetória. É o intervalo entre duas divisões celulares sucessivas. Esse período representa cerca de 95% do tempo de duração do ciclo celular, tá? Nesse período, a célula se encontra em grande atividade metabólica, realizando praticamente todos os processos de síntese, tá bom? Necessário ao seu desenvolvimento. Por exemplo, na intérfase acontece a replicação do material genético, DNA. O que é replicação? Tu vai estar duplicando o DNA, tá? Tu vai estar ali, a questão das fitas genéticas, tu vai estar duplicando elas. Se tu tinha uma, tu passou a ter duas, de duas passou a ter três, de três tu passou a ter quatro, e assim sucessivamente. A transcrição gênica, a síntese do RNA, tá? Lembra aí do que está ocorrendo, a multiplicação do vírus, tá? De vírus, por exemplo, usar aí o que está comum em relação à pandemia, o coronavírus, ele realiza esses dois processos, tá? Principalmente a transcrição gênica, a síntese de RNA, a produção ali de proteínas e várias atividades metabólicas, como a respiração celular, tá bom? E aqui, para a gente finalizar essa nossa primeira parte, nós temos, durante a intérfase, os filamentos de cromatina são bem longos e emaranhados dentro do núcleo, não sendo facilmente distinguíveis, ou seja, não é fácil de distinguir o que é DNA, o B, o C e assim por diante. O DNA desse filamento sofre replicação para que suas cópias sejam distribuídas de modo preciso e as células filhas geneticamente semelhantes. Então aqui, pessoal, nós precisamos criar, as células precisam criar algo que seja potente, algo que seja original, como ela faz aqui no processo da mitose. Beleza pura? Então a gente vai ficando por aí. Períodos da intérfase a gente fala na próxima aula, que vai ser ao vivo e a cores aí pelo Meet, tá bom? Então não esquece de resolver essa atividade, certo? Desde já, meu muito obrigado pela presença de todos e até a próxima, se Deus quiser.